Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Qualidade CBR. Queria agradecer aí a participação de todos em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia, em nome do PAD, que é o nosso programa de acreditação em diagnóstico por imagem. E gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou André Silva. Eu sou auditor externo do PAD, também sou membro da comissão que faz a elaboração da norma do PAD. Inclusive, estamos em fase de revisão da norma, né, que será apresentada no próximo Congresso Brasileiro de Radiologia, agora em setembro, que acontece em Curitiba. E na noite de hoje, né, mais um capítulo das webinars, né, que tem sido um instrumento importante, né? Eu creio para as clínicas acreditadas ou não, né? Que eu creio que o indicador hoje é uma ferramenta importantíssima de gestão, de tomada de decisão dos serviços, né? E hoje a gente tem o prazer de trazer com a gente aqui para estar falando um pouco sobre o assunto, a Silvia Oller, ela que é coordenadora de gestão e qualidade e segurança do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein. A Silvia é especialista em ciência da melhoria pelo IHI, atua como auditora externa do CAP e integra comitês científicos da SBPC e do CRQ4 São Paulo. Silvia, seja boa noite, boa noite, né? E seja muito bem-vinda e fique à vontade, a palavra é sua, né? Vamos desfrutar um pouquinho da sua aula aí nessa noite. Obrigada, André. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui, poder estar dividindo aqui com vocês, né? Tendo essa discussão, passar um pouquinho da minha experiência com indicadores, né? Preciso me apresentar, porque o André já me apresentou. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão de indicadores de qualidade em serviços diagnósticos, né? Primeiro passo, né, falando que eu não vou, pode ser que eu cite algum serviço aqui e eu não tenho nenhuma, nenhum conflito de interesse, tá, relacionado a essa apresentação, que ele tem cunho meramente educacional, tá. Então, primeiro, para a gente falar dos indicadores, a gente tem que entender o conceito, né, porque não adianta eu chegar para vocês e mostrarem os indicadores, falar os exemplos, e até mesmo falar assim: "Ah, pra que eu posso usar esse indicador? O que que é um indicador de processo? O que que é um indicador de resultado?", se vocês não entenderem o conceito do que é indicador, né. E aí a gente tem aqui o pensamento de alguns estudiosos de qualidade, né, o Deming, o Juran, né, que fala, né, o Deming fala: "Sem dados, você é apenas uma pessoa com qualquer com opinião". Por que que ele fala isso, né? Para que servem os indicadores? Eles são dados para medir o nosso status, digamos assim, de qualidade, ou se a gente está atendendo o objetivo que a gente quer. Próprio nome fala, né, indicadores, indicam, né, por isso que, ele possui esse nome. E o que o Juran fala é que quem não mede não gerencia, e quem não gerencia não melhora. Então os indicadores servem para que a gente tire a percepção do nosso status de qualidade, que muitas vezes a gente acha que está correndo tudo bem, e de repente, quando a gente vai medir, a gente olha que a gente não está tão bem quanto a gente esperava. E o contrário também é verdadeiro, a gente às vezes acha que o nosso serviço está ruim, e quando a gente vai medir não está tão ruim, e quando a gente se compara com os nossos pares, a gente verifica que a gente está melhor do que os nossos pares, tá? Então os indicadores têm esta função, tá? Conceitualmente, né, são expressões numéricas que permitem avaliar o desempenho de um processo diante de uma meta
estipulada. Então a gente vai falar um pouquinho, né, também do que é uma meta, como que a gente chega nas metas, e são medidas que expressam o desempenho do processo, né, permitindo avaliar a eficácia e a eficiência do serviço ao longo do tempo, tá. Porque o indicador também, um ponto importante, é que ele não é eles têm que ser monitorados continuamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode achar que está tudo bem, e aí eu vou parar de medir meus indicadores e de repente as coisas vão mudando, porque ele serve também para que a gente consiga avaliar também tendências, tá? Então, aqui na área de saúde, né, que a medicina diagnóstica, radiologia, imagem, laboratório, patologia clínica, né, anatomia patológica, são todos braços da medicina, né, da saúde. Então, na saúde, usualmente tem 3 tipos de indicadores, né, que isso está relacionado com a tríade proposta por Dona Bedian, que é um estudioso de qualidade na área da saúde, né. Relacionado à estrutura, indicadores relacionados à estrutura, que inclui recursos, físicos e humanos, então relação entre a demanda que eu tenho, com os procedimentos que eu faço, o tempo, né, que eu demoro para realizar, já está relacionado com o processo, né. Eh, Se eu tenho, por exemplo, retificação de laudos, né, de radiologia ou de laboratório, então, esses também já são relacionados a indicadores de processo. E de resultado, que é aquilo, se eu tenho o impacto se ele é desejável ou não na minha instituição. Quando a gente fala de indicadores de desempenho, eles são considerados um conjunto de dados que representam a condição de um processo com respeito nesse aspecto definido da qualidade. O que que a gente vai olhar? A gente vai olhar se a gente tem um desvio da nossa meta ou se a gente está atingindo esta meta, né? Ou ainda se a gente tem alguma oportunidade de melhoria, principalmente a gente acaba conseguindo verificar essas oportunidades de melhoria quando a gente se compara com outros serviços, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos benchmarkings, tá? E eles dependem de processos para o atendimento de padrões do sistema de qualidade. Então, o que que isso quer dizer? Eu não vou, eu estou falando aqui para vocês, vou dar alguns exemplos, né, mas geralmente as instituições que definem os indicadores que estão em concordância com, o seu serviço, tá. E eles devem contemplar todas as fases da medicina diagnóstica, ou seja, antes do processo do exame, né, durante e depois. Então, minimamente, eu preciso ter, indicadores que permeiem todas essas fases. Então, indicadores, por exemplo, antes do exame, que é erro de lançamento, né, na parte de medicina diagnóstica, de radiologia, de tomografia, ressonância magnética, laboratório, né, até mesmo anatomia patológica, em toda, né, medicina diagnóstica, a gente acaba tendo problemas com erro de lançamento, né, ou qual que é quando a gente fala de indicadores dentro da medicina diagnóstica, a gente tem que pensar também qual que é o propósito, né. Eu não sou da área de radiologia, mas o propósito da medicina diagnóstica, do laboratório, da radiologia, da tomografia, da ressonância, o propósito deles, de todos esses serviços de medicina diagnóstica, é o mesmo, que é dar o resultado correto para o paciente correto, no tempo oportuno. Então, se a gente tem, esses 3 pilares, digamos assim, a gente também tem que fazer com que os nossos indicadores atendam esses pilares, né. Então, quando a gente está falando de indicadores
pré-processo, né, que no laboratório a gente chama de pré-analítico, né, e na parte eh, de imagem é pré-processo, a gente está falando, por exemplo, de exame correto do paciente correto, tem indicadores de identificação de paciente, né, a parte de, exames, solicitações inadequadas, tempo de atendimento, né, que já vai estar relacionado com o próprio processo, a liberação dos equipamentos, manutenção, né, o tempo de uso daquele equipamento também está relacionado ao processo, e o pós-processo ou pós-analítico, né, que é a liberação do laudo, retificação de laudo, comunicação de resultados críticos e de alerta, e assim por diante. Entrando nessa centelha, a gente tem que entender que para a gente permear, né, todos esses 3 pilares e com o propósito de qualidade da medicina diagnóstica, os indicadores, eles têm que ter algumas características. Então, aqui eu coloquei algumas características do indicador, né. Ele tem que ser específico, representativo e de fácil entendimento. Então, o que que isso quer dizer? Específico, então ele tem que estar medindo aquilo que eu quero ver. Então não adianta eu falar assim: "Ah, eu quero saber, eu quero medir o tempo de atendimento, total de atendimento do meu serviço", que a gente chama de turnaround time, né. Eh, eu vou medir do serviço que eu tenho governabilidade. Então, por exemplo, se eu, eh estou ali na linha de frente, eu vou medir o tempo de atendimento da abertura desde do paciente até a abertura da ficha. Se eu estou medindo lá o tempo que o meu técnico de radiologia fica ou o meu radiologista, o médico, demora para liberar o resultado. Então eu vou medir, a gente pode medir por etapas. Por mais que a gente tenha o tempo total, também eu preciso ter a especificidade para que eu possa atuar. Então, por que que ele tem que ser específico? Para que eu possa atuar. Representativo, ele tem que representar o meu serviço e tem que ser de fácil entendimento, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente para vocês, que aí a gente tem que tomar cuidado como que a gente representa esses indicadores, porque lembra que a gente falou há pouco? É uma representação, né, numérica, através de gráfico. Eu não coloquei lá através de gráficos, mas essa representação é para ficar uma visualização melhor, a gente utiliza gráfico. Tem que ser mensurável, né. Então a gente tem que conseguir medir, não é achismo. "Ah, eu acho que é assim", não é percepção. Então eu preciso ter uma boa coleta de dados, através de relatórios, formulários de preenchimento, entrevistas até, né, auditorias de processo, mas ele precisa ser mensurável. Então eu preciso de um dado numérico, tá? E tem que ser monitorado frente a uma meta. Capaz de identificar oportunidade de melhoria, ou seja, um indicador que não está me mostrando nada, né, que eu não consigo verificar o desempenho do meu serviço, não adianta, tá? Tem que ser utilizado para monitorar um controle sobre um processo sob controle. O que que isso quer dizer? É sobre aquilo que eu tenho controle. Então, por exemplo, o André me apresentou e falou que eu trabalho em laboratório. Eh, Aqui na minha instituição, eu ajudo com o indicador de registro dos achados críticos, pela enfermagem. Eu gero o dado para eles, mas quem vai atuar na análise, nas ações corretivas deste indicador, não sou eu. Então, ele é um indicador utilizado para monitorar um processo, só que quem vai fazer a análise, né, ele é quem tem o domínio e a governabilidade desse processo, tá? E tem que ser acordado entre as partes, tá? Não adianta, por exemplo, eu fazer um indicador
com a equipe que lança, com a equipe de atendimento e deixar lá só falando: "Ó, eu fiz o indicador", e vo eles não serem informados e eles não atuarem nesse indicador. Tudo bem? E aí eu falei que eles têm que ser monitorados para verificar a eficiência e a eficácia do processo. Ah, Silvia, mas que palavras são essas? O que que é eficácia? O que que é eficiência? Né? Então, quando a gente fala de eficácia, é quando, aqui, né, na definição, é a virtude ou poder de produzir um determinado efeito, ou seja, a qualidade que realiza perfeitamente aquela tarefa. Então, quando eu estou falando de eficácia, eu estou medindo o grau de satisfação do meu objetivo, ou seja, eu atingi ou não o meu objetivo face aos resultados, tá? Então, eles são geralmente utilizados como cumprimento das políticas, né, de qualidade, satisfação dos clientes, sejam eles internos ou não. E quando eu estou falando de eficiência, é conseguir uma eficácia com os mesmos recursos. Então, por exemplo, eu quero aumentar o meu atendimento de 10 pacientes 10 pacientes no turno da manhã, entre as 7 da manhã e as 11 horas. Mas, para isso ser uma ação, né, eficiente, eu preciso ter os mesmos recursos, ou seja, mesma quantidade de pessoas e mesmo equipamento. Por quê? Porque, eu medi lá que eu tenho um equipamento que tem uma capacidade de fazer 20 exames em 4 horas e eu só faço 10, então eu estou tendo um equipamento lá com tempo ocioso. Tá? Então eu estou aumentando, né, a eficiência do meu equipamento. E aí então relacionado com, solicitação de novo material e esse outro exemplo que eu dei agora para vocês, refazer exames, por exemplo, porque a gente verificou lá que tinha algum artefato e que a gente não está conseguindo distinguir, enfim. E aí eu coloquei aqui, né, um exemplo aqui, né, um campo de futebol e, você viu o que que tem a ver um campo de futebol? Para ilustrar para vocês. Quando eu estou falando de eficácia versus eficiência, eficácia é quando o meu foco é no resultado. Então lembra lá aquele 7-1 que a gente levou da Alemanha? Qual foi aquele jogo? O foco nele foi todo no resultado, né? Foi o foi um vexame pra gente, teve expulsão, teve, todo aquele desentendimento, né. E aí, este jogo estava voltado só para o resultado. E aí eu tenho um outro jogo, né, que foi 1-1, mas foi um jogo tranquilo, sem briga, foi um jogo emocionante, um jogo que teve uma qualidade, né, geralmente um jogo de futebol lá da liga inglesa, porque, né, são jogos que geralmente têm uma emoção, e aí esse caso é processo. Mas aí o que que a gente quer dentro da medicina diagnóstica? A gente quer os 2 juntos. Então, por isso que quando a gente fala de indicadores, eles vão medir a eficácia e eficiência a ao longo do tempo, porque eu quero manter os meus resultados, mas eu quero utilizar menos recursos, eu quero, também, né, otimizar o tempo dos meus pacientes. Então, eu eles andam meio muito juntos, tá. Então aqui, a gente verifica aqui como, por exemplo, satisfação do cliente e de eficácia ou de eficiência, desculpa, produtividade, coleta inadequada, retificação de laudo e assim por diante, tá. E quais, né, já falei das características, né, uma delas é
Uma outra característica, tem que indicar o que a gente está inspecionando, já falei. Deve ser fácil de entender, então quando a pessoa olhar aquilo, ela não ficar, né, às vezes a gente assiste aqueles filmes, né, eu lembro que às vezes eu assistia aqueles filmes com aquele monte de gráfico, aquelas coisas doidas e a gente não entender nada, não adianta. Tem que ser testado em campo, ou seja, o indicador só tem valor depois que ele é comprovado que funciona, então a gente tem que fazer o teste. Olhar, verificar se aquele indicador, esse realmente ele está demonstrando aquilo, se os dados que eu estou colhendo são fidedignos, então precisa ser feito uma auditoria desses dados, tá? E ele tem que ser simples, gente. Indicador que dá trabalho não funciona, porque a gente não tem como deixar as equipes ficar calculando, né? Indicador, recolhendo dados, né? Então, o que que é importante? Usar as ferramentas que tem, né? Hoje em dia, um bom Excel, para quem não tem muito recurso, né? Um bom Excel ele consegue, né, a gente coloca planilha, coloca numerador e denominador, a gente coloca algumas regrinhas lá, e a gente consegue alguns gráficos bons, né. Hoje em dia a Microsoft tem o Power BI, eu esqueci o nome do outro, Data Vision acho que é o nome do outro, que é de um outro fornecedor, que também você às vezes, até consegue licenças, né, se você tem o pacote Office, você consegue a licença por um preço mais acessível. Então, hoje em dia a gente tem mais recursos do que antigamente, né. E aí a gente tem alguns tipos de indicadores. Indicador de produtividade, que eu já falei, de utilização, de custo, que não vai ser muito foco aqui, porque o meu foco é qualidade, e indicadores de processo, que é o que a gente vai dar o foco. Então, Silvia, por onde a gente pode começar? Eu não tenho nenhum indicador no meu serviço, por onde eu posso começar? Aí, vamos lá, pensando no que é qualidade na medicina diagnóstica. Exame do paciente correto, no tempo correto, né? E, hã, e tem que estar acessível. Hã, exame correto, no tempo correto e acessível. Aí a gente vai colocar aqui, ó, a gente pode começar pelas metas de segurança do paciente, né. Lembra lá das 6 metas de segurança? Então eu vou falar aqui alguns exemplos de alguns indicadores para a medicina diagnóstica. Identificação do paciente, tá? É um indicador que eu posso usar em todos os serviços de medicina diagnóstica, laboratório, radiologia, raio-x, ressonância, tomografia, anatomia patológica, tá? Então é um indicador que eu consigo. E aí eu coloquei aqui, porcentagem de conformidade na identificação do paciente ou inconformidades na identificação do paciente. Esses 2 indicadores são exatamente a mesma coisa. O que que muda aqui? A maneira como eu estou mostrando. No indicador de conformidade na identificação, eu estou mostrando o quanto eu acertei. No identificador no indicador de inconformidades, eu estou mostrando o quanto eu errei. E aqui cabe à instituição usar como estratégia. Às vezes, dependendo do perfil da instituição, você mostrar o quanto você errou fica ruim. Então, às vezes, a representatividade do quanto as equipes acertaram é melhor para aceitação, tá? E qual que é a diferença? A diferença é que o primeiro, quanto maior o meu resultado, quanto mais acima da média eu estiver, melhor o meu desempenho. E o segundo, quanto menor, ou seja, quanto mais abaixo da média eu tiver, da meta, eu tiver, melhor o meu desempenho. Então tem que tomar cuidado com essas nuances assim, né. E aí aqui até a meta muda, então, por exemplo, eu quero ter 99,5 de conformidade na identificação do paciente, e no de baixo eu quero ter 0,5 de não conformidades na identificação do paciente, tá.
Então é assim que funciona. Quando a gente vai participar de benchmarkings, né, eles atuam diferente. Por exemplo, tá, a gente participa aqui do benchmarking tanto pelo CAP, que é o College of American Pathologists, quanto pela Controlab. E, o mesmo indicador, a gente reporta de maneira diferente, que é o indicador de retificação de resultados. Para o CAP, eu coloco o meu sucesso de comunicação e na Controlab eu coloco o insucesso, então é o mesmo indicador. Então, assim, às vezes a escolha você pode fazer também de acordo com o benchmarking que você participa, tá? A gente já vai falar de benchmarking já já. Na meta 2, a gente tem um indicador de efetividade, de comunicação, que a meta 2 é o quê? A melhoria na comunicação, né, hã, das áreas. Aí a gente pode usar comunicação de resultado crítico, né, ou a comunicação de resultados ou achados críticos. E aí, por exemplo, nem todo resultado, no laboratório a gente tem às vezes alguma diferença. No laboratório, alguns resultados de laboratórios que a gente até brinca que fala que é resultado de pânico, a vida do paciente está correndo risco iminente, né. Mas, por exemplo, na imagem, tem situações que é muito crítico também, mas que o timer não é tão crítico quanto no laboratório, apesar de que tem alguns casos, né, alguns achados, né, pensando no paciente ambulatorial que vai fazer um exame e de repente eu lembro de uma vez que eu estava auditando um lugar e a menina, eh a paciente foi fazer alguma coisa de abdômen e descobriu que estava com apendicite lá, ponto para estourar. Então, isso é um achado crítico, e aí a gente vai, fazer essa comunicação, tá. Meta 3 e 4. 3 é melhoria na segurança de medicamento e adesão ao processo de cirurgia segura. Silvia, mas a gente está falando de medicina diagnóstica, não tem nada a ver, eu não coloco medicação. Pessoal aí da imagem não coloca contraste em paciente? Eu não existe a possibilidade de eu administrar contraste errado num paciente que não pode tomar contraste? Eu posso fazer um indicador disso. Pessoal de laboratório que faz provas, funcionais, né, curva glicêmica, insulinêmica, mega teste, que administra insulina, glicose no paciente. Eu não estou administrando um medicamento no paciente, então eu posso fazer um indicador disso. Meta 4, adesão de cirurgia segura. A meta 4 está relacionada ao processo seguro, tá? Mas eu não tenho processos invasivos? Pessoal lá da endoscopia não faz biópsia, né? Então, lembra lá, paciente correto, então tem que fazer lá o sign in e o sign out dos processos. Quem é o paciente? Quando eu estou fazendo lá o processo, a biópsia, aquelas amostras que vão sair da sala, elas têm que sair identificadas, e isso tem que estar dentro do sign in. Então, também eu posso fazer um indicador de adesão aos processos de cirurgia segura, que é o sign in e o sign out, tá? Meta 5 e 6, higiene das mãos e taxa de infecção hospitalar, né, por exemplo, e meta, 6, taxa de queda ou porcentagem de incidente de quedas. Por que que eu coloquei aqui taxa e taxa, e o outro porcentagem? Porque existe uma diferença nos indicadores. Lembra lá, é uma representação numérica, então eu posso fazer essa representação numérica geralmente de 3 formas. Uma delas é o índice ou taxa, que é quando eu faço uma relação proporcional dos meus números. Isso acontece muito quando eu tenho um denominador muito grande e um numerador muito pequeno. Por exemplo, quando a gente fala assim: taxa de mortalidade, eh, infantil no estado do Rio Grande do Sul.
Por quê? Porque nasce muito mais gente do que morre, entendeu? Então é por i aí eles vão fazer o quê? Em cada 1.000 habitantes. Então eles vão fazer a mo em cada 1.000 crianças. Então eu tenho o número de óbitos de, crianças pelo número total de crianças, né, vezes 1.000 habitantes. Por exemplo, a taxa ela tem essa relação onde eu tenho o numerador e o denominador, e eu multiplico por um fator de correção, tá. E às vezes eu tenho alguns indicadores, por exemplo, que eu posso usar só aquele número absoluto, como por exemplo, eu quero um indicador de per perda de material não passível de recoleta, que geralmente é utilizado na anatomia. Então, eu tenho, eu quero a minha meta é não perder, é zero, é não nunca perder um material não passível de recoleta. Então aí, nesse caso, o meu indicador vai ser um número absoluto. Então no mês, quantos que eu perdi? Eu posso usar também quanto tempo que eu fiquei, sem perder um material não passível de recoleta. 1 ano, 2 anos, né, contar os dias entre um evento e outro. Isso também é uma maneira de fazer os indicadores, tá? E aí aqui a gente tem outros indicadores de serviços diagnósticos, né, que são os níveis de serviço. Aí a gente pode dividir, né, se você tem um serviço de diagnóstico que está dentro de uma área hospitalar e atende também pacientes ambulatoriais, você vai fazer acordo diferenciado. Então, o pessoal lá do raio-x não vai liberar o raio-x no mesmo tempo para o pessoal do pronto atendimento que para pra um paciente que foi fazer um exame de check-up no diagnóstico. Então, nível de serviço e SLA, o nível de serviço é a tradução de SLA, que significa Service Level Agreement, ou seja, é um acordo. E aí, para cá, é importante, lembra que eu falei há pouco? A gente tem que fazer acordo entre a área, então a gente vai fazer um acordo, por exemplo, com o pronto atendimento. Ó, ah, você não pode demorar quando eu acionar um raio-x, você não pode demorar mais do que 20 minutos para vir buscar o meu paciente, ou se você tem aquela máquina portátil, para fazer o raio-x, você tem que demorar. Então, isso é o meu agreement. Então, eu vou monitorar quantos pacientes eu atendi naquele período, né? E quantos que eu atendi, aí eu posso fazer 2 tipos de indicadores: quantos eu atendi em até 20 minutos, dividido pelo total de pacientes que eu atendi, aí eu vou ter, um indicador de sucesso, ou eu posso quantos que eu passei de 20 minutos, que aí eu vou ter um indicador de insucesso, mas é o mesmo indicador representado de forma diferente. TAT, né, que é o turnaround time. Então, quanto tempo eu demoro para liberar um exame do centro cirúrgico, um exame do pronto atendimento? Porcentagem ou índice de laudos corrigidos. Então, por que que eu coloquei aqui porcentagem? Se eu tenho uma quantidade de exames liberados por mês pequena, eu posso usar porcentagem. Mas se, por exemplo, eu libero 1 milhão de exames por mês e eu retifico 10, 15, o ideal é eu usar um índice, tá? Índice de extravasamento por meio de contraste intravenoso na tomografia computadorizada. Isso aqui é um indicador. Índice de reações adversas em meio de contraste intravenoso, também. Então, aqui, como que eu vou fazer esse indicador? Eu vou pegar as reações adversas que eu tive no período, dividido pelo total de contraste intravenoso que eu fiz. Taxa de pacientes dentro da escala de Boston, de 6 a 9, também indicador, né, de imagem. E correlação entre congelação e diagnóstico final. Isso aqui é um indicador de anatomia patológica, por exemplo, que é quando o médico vai fazer ele faz um processo de congelação antes do médico tirar a peça anatômica
para que o médico retire a peça correta. E aí ele dá um diagnóstico lá naquele momento e depois a peça vai para o laboratório de anatomia patológica, eles fazem análise e eles comparam, se o diagnóstico inicial foi o mesmo desse diagnóstico final, tá? Tudo bem? Então esses são os indicadores. Tá, Silvia, mas aí como é que eu vou fazer esses indicadores? Então, trabalhando o dado. Então, primeiro passo, vocês entenderem qual indicador que vocês vão fazer, estruturar os dados que precisa. Então, qual que é o dado que eu vou precisar? Né? Pegando aqui nesse exemplo aqui, ó, índice de reação adversa de meio de contraste. Então, o dado que eu vou precisar é quantos pacientes eu e coloquei contraste intravenoso e quantos pacientes eu tive evento adverso. Aí vocês vão buscar aonde vocês vão coletar esses dados. Ah, do meu sistema de notificação, do meu LIS ou RIS, que seja, do meu sistema informatizado dos meus relatórios. Aí vocês vão definir a metodologia de coleta desses casos, através de relatórios ou de formulários de coleta, né? Tipo Forms. Hoje em dia a gente tem o Google Forms, tem o Forms da própria Microsoft, que vocês podem criar formulários para coleta de dados, onde as suas equipes registrem ali os achados e os problemas, tá? Vai identificar a população. Então, eu quero fazer geral ou eu quero separar por ambulatório, por paciente de UTI, por paciente pronto atendimento, ou eu quero ter primeiro uma visão geral e depois segregar. Então, você vai definir qual que é a população atendida. E criar as ferramentas para necessárias, né? Formulário, folhas de verificação ou extração de relatórios. Depois que você faz a coleta de dados, você tem que pensar com que frequência. Então, você vai fazer esse indicador onde a coleta vai ser mensal? Não, mas eu tenho muito dado, então eu vou fazer a coleta semanal, porque senão eu não consigo compilar. Isso vai depender do perfil do seu serviço. Como que você colhe, como que você atende, se é uma coleta manual, se você tem que fazer o levantamento manual. Gente, eu lembro que antigamente eu fazia a pesquisa de satisfação, a gente dava uma folhinha para o paciente e eu pegava uma folhinha e ficava lá, sabe aquele risquinho lá que depois virava uma cruzinha? Vai depender de. Hoje em dia não é mais assim, né? Não é nem no serviço que eu estou hoje, mas antigamente era assim. Então, a gente precisa ter adequação. Fazer indicador, eu consigo fazer em qualquer tipo de serviço. Hoje eu trabalho no Einstein, mas eu já trabalhei num laboratório lá no interior de uma cidade que acho que vocês nem sabem o nome, perto de Presidente Prudente, e, e as coisas funcionavam, tá? Então dá para fazer indicador em qualquer tipo de serviço e a gente adapta com a nossa realidade, tá? Qual que é a frequência, o quão rápido vai ser aceitável ou não aceitável, quantos avisos, né, você vai colocar e qual que é o risco envolvido. Por que que eu coloquei isso aqui? Tomar cuidado com o viés humano. Então, tentar tirar de toda a subjetividade, e principalmente que nem no caso desse indicador que a gente usou o exemplo do intravenoso, a gente não pode ter a subnotificação, né? Tudo bem? Definir como eu vou colher os dados, agora eu vou definir a meta, né? Tem esse livro aqui do Lewis Carroll, que é o Alice no País das Maravilhas, que o gatinho lá falou para Alice: para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então, não adianta eu ter lá o dado e eu não saber, né? Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho extravasamento de 2% por mês, média de 2%. O ano de 2024, minha média mensal foi de 2%. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Qual que é a minha meta? Então, eu preciso definir essa meta. O que que é a meta?
Ela é um objetivo que eu quero alcançar, então eu preciso definir a meta assim: o objetivo, o valor e o prazo. Então, por exemplo, eu tenho essa casa aqui e quero chegar nessa. Então, adquirir uma nova casa no valor de 1.000.000 em 5 anos, aumentar em 2% o meu percentual de notificação de resultados ou achados críticos até dezembro de 2025, por exemplo, tá? E como que eu vou definir, Silvia? Como que eu sei? É da minha cabeça? Não. Existem algumas formas. Uma delas é a série histórica. E como que você vai fazer isso? Você vai verificar como que foi o seu resultado ao longo dos anos e vai verificar a média. Então, por exemplo, aqui, na série, comparando consigo mesmo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a taxa de contaminação de hemocultura na coleta é de 2% ao longo dos anos. Então, eu posso começar a minha meta em, se ela é em média 2%, eu não vou começar em 2%, né? Porque eu quero abaixar isso aí. Então, eu posso colocar 1,8%. Tudo bem? Então é aí que eu começo. Benchmarking, né? Lembra que eu falei para vocês o que que a gente ia falar de benchmarking? Benchmark é quando você compara a sua organização com outra semelhante por meio de banco de dados. Então, quando a gente manda, né, o pessoal de diagnóstico, a gente manda para a Abramed, por exemplo, vários dados anuais onde existe essa comparação entre os serviços, né? Atendimento, também tem outros tipos de comparação. Tem o banco de dados do governo e tem também programas de indicadores, né? A gente tem o do CAP, que é do Colégio Americano de Patologistas, e tem da Controlab. Da Controlab, gente, ele atende laboratório, imagem e anatomia. Ele atende esses três serviços, tá? Padrões e normas, tá? Que são, então, por exemplo, assim, por lei, por exemplo, alimentos congelados devem ser mantidos em até 18 graus ou menos. Ou, por exemplo, o tempo. Aqui eu não vou conseguir dar um exemplo muito de. Por exemplo, se você deixar uma amostra que deveria ficar de 2 a 8 e o seu refrigerador chegou a 9, mas esse tempo entre 8 e 9 não passou aqui 30 minutos, isso não vai comprometer o seu insumo. Por exemplo, tá? Práticas desejáveis, que são aquelas que são conhecidas na literatura, né? Então, por exemplo, né, Colégio de Cardiologia, União Europeia de Cardiologia, que fala que o tempo de liberação, por exemplo, de um exame de troponina em até 60 minutos da solicitação do médico salva vidas, né? Por exemplo. E aí as etapas para definição, né? Identificar o desempenho atual, quando a gente vai falar, né, a gente está falando de meta histórica, estabelecer essa métrica no objetivo, então eu quero melhorar ou eu quero manter o meu desempenho, tá? E uma coisa que é importante, a meta, gente, ela tem que ser tangível. O que que isso significa? Não adianta eu falar assim que eu vou cair 10% se eu não sei se eu tenho essa capacidade. Então, vamos pensar pequenininho. Então, não adianta eu falar que eu quero um apartamento de 1.000.000 se eu tenho hoje um de 200.000 e eu não tenho recursos para ter um apartamento de 1.000.000. Tudo bem? E elas devem ser, né, que é o que eu já falei, viáveis de ser atingidas, né? E aqui eu coloco para vocês um exemplo de benchmarking. Esse aqui é do CAP, tá? Lembra que eu falei que pode ser índice? Então, aqui, ó, é a relação de resultados liberados por 10.000 laudos liberados. E eles fazem a comparação através de uma metodologia estatística de Blotspot que calcula média, mediana, percentil e quartil.
Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, que isso aqui é estatística. Quem vai calcular isso aqui a gente nem tem tempo. Mas aqui, como que eles analisam? Esse losango aqui é o resultado, acho que vocês não estão vendo o meu, acho que eu não tenho aqui o o laser, mas o losango aqui dentro do azulzinho é o resultado do laboratório e o azulzinho é onde eu tenho que estar, eu tenho que estar ali dentro, tá? Então aqui ele não tem a meta deles dos benchmarks, geralmente ela é móvel. Por quê? Porque ela compara você com outras instituições. Aqui no caso ele comparou você com 51 instituições. O seu resultado foi 2, o melhor resultado foi 0,3. E aqui, esse Fingerprint Cluster significa que são 8 instituições muito, mas muito parecidas com essa instituição, que reportou 2%. E aí, quando a gente vê aqui, a gente já verifica que o melhor resultado já não, aqui em cima que era 0,7, aqui cai para 0,3. E aqui o resultado acumulado no último ano, tá? Aí eles usam aqui, por exemplo, aqui esse exemplo é de abril de 2018 a março de 2019, é o ano corrente. Esse aqui já é um benchmarking do da Controlab, que é relacionado à identificação de pacientes. Ele também usa quartil, só que a métrica que ele usa é o DPMO, que é defeitos por milhões de oportunidade. Por que que eles fazem isso, tá? Eles fazem isso para tentar fazer um ajuste fino entre aquela instituição que libera, por exemplo, 100 exames e a instituição que libera 200 mil exames, entendeu? Por isso que eles fazem essa correlação, ou para a empresa que atende 5 pacientes por dia e a empresa que atende 300 pacientes por dia. E aqui é a mesma coisa, tem os desvios e aqui o vermelhinho é o resultado do laboratório. Isso aqui é um exemplo de laboratório, de laboratório não, desculpa, ah, de benchmarking da Controlab, tá? E aí a gente vai padronizar a anatomia do indicador. Então, como que o meu indicador vai ser representado para minhas equipes? Porque se eu mostrar isso aqui para minhas equipes, eles não vão entender nada. Às vezes a gente mostra isso aqui para a gestão, nem a gestão também não entende nada. A gente tem que levar um resumo. Então, a gente tem que fazer uma padronização. Primeiro, né? Fazer uma ficha de indicador falando o que que é esse indicador, como que eu coleto os dados, tudo isso que a gente falou, da onde que eu tirei a meta, como que eu controlo, né? Que processo que eu estou controlando, quem que eu excluo, qual que é a população que eu incluo nesse indicador, qual que é a população que eu excluo, como que é feito o controle, o que que eu uso de benchmarking, se eu uso ou não, tá? E a análise desses resultados e como que eu apresento, tá? E aí aqui a representação gráfica, tá? Aqui é um indicador de não conformidade, por exemplo, na coleta de exames. Lembra que eu falei? Ó, aqui é que tem que ser uma coisa fácil. Essa aqui é uma métrica que os americanos usam bastante, tá? É, que eles usam, onde eles comparam os 8 últimos trimestres, né? Que aí, no caso, eles acabam comparando você ao longo de 2 anos. Então, aqui ele comparou quarto trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, até chegar no quarto trimestre de 2021, sucessivamente. E aí, aqui em azul é o resultado do serviço, e em vermelho a meta, e tem a representatividade aqui. Aqui tem os números dos resultados, tá? Aqui a meta
e aqui o numerador e o denominador. E essa setinha que está aqui é para mostrar, porque se eu tirar essa seta daqui, você não vai saber se eu estou bem ou se eu estou ruim, a não ser que você olhe os números. Mas se você tiver só o gráfico, você coloca essa seta que significa quanto menor, melhor, tá? Cuidado com gráficos de pizza. Por quê? O gráfico de pizza é um bom gráfico para eu representar o meu indicador? Não. Por quê? Porque o gráfico de pizza, ele vai te mostrar as porcentagens dentro de um montante, tá? Então, se eu tive 100 novas coletas, ele vai me mostrar a porcentagem, então eu não vou conseguir verificar. Ele não vai me ajudar em nada. Então, aqui, nesse caso, aqui é um indicador de classificação de eventos adversos. Então, de todos os eventos aqui, 52% não atingiu o paciente. Ah, Quantos por cento aqui? 32% foi convertido, atingiu o paciente, foi apenas aberto para notificação, e aqui atingiu o paciente sem dano, ou com dano temporário, tá? Então, o gráfico de pizza ele é bom para esse tipo de representação. Mas se eu quero um indicador, o melhor modelo é meta, gráfico de linha ou de barras no máximo. Eu, particularmente, gosto mais do de linha, porque o de linha você consegue enxergar melhor o desvio. Fazendo uma análise rápida aqui, o que a gente consegue verificar? Que eu estava muito aqui perto da meta, e aí eu estava correndo o risco de sair da minha meta, foram feitas ações que foram abaixando os meus resultados e elas foram se sustentando. Aqui eu vi aqui, ó, uma tendência para cair o resultado. Linha, assim, é a melhor maneira para você conseguir analisar o gráfico através de tendência. Cuidado, gente, com gráfico poluído. Isso aqui é um gráfico de atraso na liberação. Dá uma olhada. Olha que bagunça. Vocês conseguem entender alguma coisa? Quando você olha isso aqui, você tem que ficar prestando muito atenção. E aí, se eu falar para vocês que esse indicador aqui é exatamente o mesmo indicador, só que ele está muito mais representado. Aqui é um indicador quanto maior, melhor, tá? É o mesmo indicador. Aqui eu tenho o montante, aqui eu tenho a minha meta e o meu resultado, e aqui eu tenho o numerador e o denominador ao longo dos meses. As mesmas informações que eu tenho aqui. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com o gráfico. E aí, já estou quase finalizando. O importante não é o que eu faço com o indicador, tá, gente? Só ter o indicador, mas o que eu faço com ele. Então, a gente tem que ter análise. Então, eu mostrei para vocês uma pequena análise. Então, eu tenho um comportamento aqui nesse indicador ao longo do tempo. Aí, eu vou pegar, vou fazer alguma mudança, alguma ação para melhorar esse indicador. Essa ação faz com que o meu indicador caia e ele saiu deste patamar para esse e ele fica sendo duradouro. É assim que eu vou fazer isso aqui, que é, por exemplo, uma melhoria que eu fiz para um indicador, tá? Então, o que que é importante? O indicador tem essa função primordial, medir, você vai gerar, avaliar o desempenho, tá ok, continua medindo, não tá ok, você vai fazer ação de melhoria, tá? Então, a jornada de medição dos indicadores é traçar o objetivo, medida do indicador, definir fazer o operacional, coletar os dados, plano de coleta, coleta de dados, análise de dados e o indicador. E aí a gente vai fazer o plano de ação, tá? E para a gente melhorar os indicadores, a gente tem aqui uma gama de ferramentas de qualidade que a gente pode utilizar para tentar entender, tá? E verificar os resultados. Então, a gente tem que fazer, né, que a aula não é de ferramentas de qualidade, né, o webinar. A gente faz a análise crítica, né, verificar o resultado, olhar, explicar o que levaram a esse resultado. Eu posso, por exemplo,
vamos supor que teve algum acidente de energia, na região onde eu estava e ficou mais do que 24 horas, e o meu gerador só aguenta 6 horas, eu não tenho como, fazer os meus processos. Então eu tive um atraso, por exemplo, na liberação dos meus resultados, porque eu fiquei sem energia. Então você tem que explicar. E aí isso a gente chama de evento astronômico, ou seja, é uma situação especial que não é cotidiana, tá. Então a gente tem que olhar o indicador, com esse olhar também, porque às vezes, ele subiu, eu vou ter que fazer um plano de ação. Por isso que a análise crítica é importante, porque às vezes, isso foi um desvio, pontual, mas precisa ser feita a análise, criteriosamente, tá bom? E aí, quando a gente vai fazer o plano de ação, a gente pode usar a ferramenta dos 5 porquês ou adaptar ela com 4 ou 5W2H, desculpa, ou adaptar ela, né, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quem e quando, tá? Então, eh, outra coisa muito importante vou fazer o indicador, gente, ele não é para ficar na gaveta e não é só para gestor ver, a gente precisa, é claro que tem indicadores que são estratégicos. Mas é importante para a equipe de coleta saber o quanto que é o percentual de recoleta, o pessoal que faz infusão de contraste intravenoso, o quanto que tem evento adverso, o pessoal que lança exames, o quanto que eles estão errando, é importante. Então, a gestão à vista é muito importante. Vocês podem fazer boletins, né, tem laboratório que às vezes eu vou auditar que eles fazem boletim, painéis, vocês podem deixar, painéis nas próprias áreas ou até mesmo o mais simples, um mural aqui que nem esse com os indicadores, tá bom? A gestão à vista é sempre importante. Consideração final. Indicadores bem definidos permite decisões mais seguras baseadas em dados concretos e não na percepção. Eles nos ajudam a responder perguntas cruciais: onde estamos, se estamos ou não atingindo o objetivo, onde estão os gargalos e quais as áreas que precisam de mais atenção ou investimento. E é fundamental lembrar que o que não é medido não pode ser gerenciado, tá? Outra coisa importante não é para também sair fazendo um indicador, né? Eu tenho um monte de indicador. Os indicadores têm que ser olhados, tem que ser representativo e eu posso ter 5, 6 indicadores que representam bem o meu processo de qualidade, tá? Então tem que ser bem escolhido. E ao aplicar o indicador tem que ser claro e simples, as métricas têm que ser, acionáveis e relevantes, e o monitoramento contínuo é importante. Então era isso, gente. Eu quis dar bastante exemplo, acho que eu me perdi um pouquinho no tempo, André. Não, tá ótimo, Silvia. Muito bom. Aula bem esclarecedora, né? Parabéns pela apresentação. Obrigada, E gente. Desculpa aí, foi cravado, mas imagina. vamos falar, responder as perguntas, né? Sim, pessoal, vamos abrir para perguntas agora, né? A gente sempre faz isso nos webinários. Então, quem tiver perguntas a fazer, fiquem à vontade, pode mandar pelo chat aí, que a Giovana vai ler e a Silvia vai responder para a gente, tá? Eu queria fazer uma pergunta, né, também, frente à vivência que eu tenho como auditor, eu tenho observado que muitas vezes os indicadores, eles têm ficado muito sobre a responsabilidade da qualidade, né? E o que que você sugere, Silvia? Que esses indicadores permaneçam com a qualidade ou que eles sejam realmente monitorados pelo responsável da área, né? E também outra questão, né? É, quando a gente tem um indicador que ele está sempre dentro da meta ou da tolerância estabelecida ali, existe a necessidade da gente fazer uma análise crítica, mesmo ele estando dentro da meta estabelecida, da tolerância estabelecida? Por favor. 2 perguntas, né. A primeira, eh, existe às vezes a qualidade ela é mais como eu dei o exemplo até no nosso caso aqui, às vezes ela é responsável para
coletar os dados por conta da acurácia mesmo dos dados. Mas a análise é imprescindível que seja feita pela área. Porque a área que vai conhecer os problemas, é a área que vai saber onde estão onde podem ter oportunidades, e é a área que conhece o processo, né. A qualidade pode ajudar? Pode, né, porque às vezes o pessoal não é muito acostumado com metodologia de ferramenta, mas o primeiro passo, a gente está com um indicador ruim, mapeia o processo, junta quem faz o processo, porque são as pessoas que estão envolvidas no processo que conseguem entender o porquê que aquilo está acontecendo, né. Eu lembro que uma vez eu fiz consultoria num laboratório, em Campo Grande, dentro de um hospital, onde o índice de contaminação de urocultura deles era gigante, eles tinham um índice de contaminação de 20%, ou seja, atraso no diagnóstico, desperdício, mão de obra, né, das equipes, né, qualificada, porque um profissional de microbiologia porque você só consegue, verificar a contaminação depois que você liberou o resultado. E aí, quando a gente foi ver, quando foi mapear o processo, a contaminação se dá por uma má asepsia. E quando foi ver, totalmente eh, era a forma como que eles faziam asepsia, que era através de duchas, as pessoas eram idosas, e aí foi feito até um processo lá de parceria de compra de um tipo específico de suave, a empresa fez uma parceria, ela forneceu por 3 meses a um preço bem baixo, para eles fazerem o teste, o indicador deles caiu de 20% para 4. Então, Uhum. mas porque foi feito a análise junto com a equipe de coleta, para entender o porquê que tinha contaminação, né. Então, é importante sim que a qualidade vai ajudar, mas é a área. E a sua outra pergunta foi, espera aí, deixa eu ver se eu lembro. Hã, Análise crítica mesmo isso, quando o análise indicador está crítica, dentro da meta, exatamente. né? Sim, às vezes é preciso, o que você vai olhar aqui, ó, no meu exemplo aqui, deixa eu minimizar aqui, nesse exemplo aqui, ó, esse indicador aqui, ó, ele está dentro da meta. Nesses 3 primeiros, mas o que que eu percebo aqui no primeiro trimestre de 2020? Ele está quase, então é importante a gente olhar, porque se eu não tomar nenhuma ação, ele vai passar. Então eu preciso sim olhar quando está dentro da meta, né. E uma coisa bem importante, gente, indicadores, principalmente indicadores, de resultado crítico, eu tenho que olhar aquele 1%, porque aquele 1% é a vida de uma pessoa. Né, se eu não comunicar um resultado crítico, o paciente pode ir a óbito. Então sim, a gente tem que analisar mesmo estando dentro da meta, que é a grande briga da qualidade, né, André? Sim, Deixa eu ver, verdade. Giovana, temos perguntas? eu vi aqui Temos. a Giovana vai olhar Oi. na ordem, porque eu vi uma aqui que eu já tô com a resposta aqui, mas pode Então, falar temos que eu bastante. Temos duas perguntas aqui bem interessantes. Deixa eu me apresentar, né? Oi, pessoal, eu sou a Giovana, eu faço parte aqui do CBR, da parte do PAD, eu cuido da parte da educação, então eu sou responsável por criar os webinars, os cursos relacionados ao PAD. A gente tem duas perguntas aqui, a primeira é da Sandra. Quais indicadores eu poderia usar na área técnica? essa foi a que eu vi. Na área técnica, Sandra, você pode usar indicadores como, a medição do seu coeficiente de variação, né, que isso aqui é para que eu não dá para entrar muito no detalhe, mas se você é de área técnica, ela está falando de área técnica, provavelmente de laboratório, porque a imagem não tem área técnica. Retificação de Que laudo. você fez com esse nariz? Conta pro papai. Que você fez? Espera aí que eu acho que tem um Eu áudio. acho que tem alguém com o microfone É. aberto. Isso. Mutou. Retificação de laudo, índice de repetição, por exemplo, porque aí você vai verificar o quanto sua metodologia é ok ou não. Percentual
de acerto em insight proficiência. Isso tudo é indicador de área técnica, tá? Tem vários assim, mas assim, os mais básicos são esses 4. Monitoramento do coeficiente de variação e desvio padrão do seu controle interno, que está relacionado à precisão dos seus resultados. Acerto nos ensaios de proficiência, que está relacionado à exatidão dos resultados. Retificação de laudo, porque está relacionado à segurança do paciente, e a repetição, porque está relacionado com a sustentabilidade e eficiência. Esses 4 eu diria, mas tem outros aí. Certo, perfeito. A gente tem a pergunta também da Paula. Estamos acompanhando indicadores com tempo de espera, taxa de cancelamentos e tempo médio de sala. Os indicadores prata, extravasamento e alergias. Mas gostaria de entender quais desses indicadores o setor considera mais diretamente ligados à percepção do paciente sobre qualidade do atendimento. Percepção do paciente, eu acho que mais com relação ao tempo de espera, porque na verdade, se você isso vai depender também, todos eles têm uma relação, tá, mas assim, é porque eu tô falando do tempo de espera, porque o tempo de espera, provavelmente é o seu detrator, digamos assim, dos indicadores, né. A taxa de cancelamento é que eu preciso entender se, por exemplo, a taxa de cancelamento, vocês estão olhando porque provavelmente o paciente cancelou às vezes por algum motivo particular dele, ou vocês que cancelaram. Eu preciso entender, porque se for, por exemplo, também uma taxa de cancelamento ativa, onde vocês cancelaram, também tem um impacto bem grande, na percepção, mas aí eu preciso só ter certeza se você está medindo quanto vocês cancelaram ou se o paciente cancelou, tá? E as Ela alergias falou Silvia, desculpa interromper, a Paula mas respondeu, ela falou que é o cancelamento do paciente. então, então ele não tem tanta percepção, porque foi ele que cancelou, se fosse o contrário, né. Aqui desses, acho que mais o tempo de sala, porque provavelmente, Paula, deve ser o seu maior detrator, o seu indicador que é o mais ruim, digamos assim, desses indicadores, né. Então, mas assim, mas ó, extravasamento e alergia, eles estão muito relacionados à segurança do paciente, o de alergia principalmente, porque você pode ter um evento adverso, né. Então, aqui você tem, indicador de desfecho também, né. Não sei se Perfeito. eu Ah, Certo. Alguém teria mais alguma pergunta no chat? Já estamos finalizando. Eu creio que não. Eu só não. queria dar uma palavrinha para o pessoal seguir nosso Instagram do PAD, que é o CBR_qualidade. A gente sempre está postando as informações das próximas webinars com novos palestrantes. Então, todas as informações, desde cursos e webinar, a gente posta lá. E também para falar também que a gente está finalizando a nossa nova norma, né? A norma PAD, né? Versão 6, que vai ser lançada no congresso do CBR 25 lá em Curitiba, mês que vem, em setembro. E também inscrevam-se também, né, no congresso, é algo bastante legal, voltado, né? A gente vai ter nosso quarto simpósio. Então inscrevam-se, tirem suas dúvidas e muito obrigada, pessoal. Palavra para vocês. Silvia, só queria agradecer, tá, a disponibilidade, né? A sua palestra na Hospitalar, ela foi muito elogiada, né? Ah, obrigada. E aqui também tenho certeza que sim, né? Agradecer em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia, em nome da Cássia, que é a nossa coordenadora, que hoje não pôde estar, mas ela deixou um agradecimento, né? E a todos que puderam participar, tá? Então, estejam todos convidados para os próximos webinars, né? Você também, Silvia, está convidada para os próximos webinars, né? Obrigada. E também, né, agradecer a Giovana pela ajuda, pela participação e deixar o convite, né, para o congresso que vai ser do dia 18
a 20 de setembro em Curitiba, né, que é um momento de bastante discussão, enriquecimento, né, e conhecimento para a área de diagnóstico por imagem, né, radiologia e diagnóstico por imagem, tá bom? Se quer falar alguma coisa, Silvia, fica à Não, vontade. só Tranquilo. agradecer o convite, né? Espero que tenha atendido a expectativa das pessoas, né? Que, assim, a minha especialização mesmo é mais laboratório, mas eu tento trazer os exemplos e agradecer todo mundo que ficou aqui. Eu sei que a gente passou 10 minutinhos aí, mas eu acho que valeu a pena, porque eu tentei trazer bastante exemplos para Sim, ficar mais claro, né? sim, Ficou e ficou. perfeito. Muito bom. Obrigado, Perfeito. Obrigada, gente, Obrigada, viu? e até a gente. Uma ótima próxima. noite. Uma boa Tchau, noite a tchau. todos.